Olá, tá começando o 93º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela Vero Assinatura de Café. Está de volta, bem-vindos de volta. Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, descansado depois de chegar às 2 da manhã de um voo lá, de um rolezinho rápido que a gente deu em Buenos Aires. Por isso que estamos gravando na terça-feira. Desculpe a todo mundo pelo atraso, mas ontem não teria dado para gravar. Cansado, mas feliz. O importante é que passeou, né? Então, né? Sempre bom dar essas esticadinhas. E o louco de gravarmos agora na terça-feira à tarde é que o quê? Acabou de sair beta do iOS, né? Então talvez tenhamos um plantão da Globo aqui em breve. Não só do iOS, mas saiu macOS Sonoma 14.5 beta, tem beta do tvOS, HomePod, visionOS, saiu beta de tudo, basicamente. A gente ainda não sabe o que tem de novo, porque acabou de sair, acho que não deu tempo de ninguém baixar ainda. Mas já já a gente descobre, se tiver algo muito relevante, aí entra plantão aqui. Maravilha. Então, enquanto o Felipe vai com um olho aqui na pauta e outro nas novidades, deixa eu começar com os follow-ups aqui em relação à última semana. E teve o papo na semana passada do Edson Nakano, que comprou o Apple Care Plus a partir do Brasil, com o cartão da Nomad, etc. E o Thiago Bernardo mandou 2 detalhes interessantes. O primeiro é que o pagamento parcelado não funciona com cartões de débito, como o Nomad, né? Tem que ser um cartão emitido nos Estados Unidos com função de crédito habilitada. E uma segunda dica é a seguinte, que a cobertura de furto e roubo não vale no Brasil, então nem adianta contratar. Agora ele mandou uma dica dentro da dica, que é a seguinte, se você puser o endereço ou do Oregon ou de Delaware quando você for finalizar a compra, não tem taxa, porque as taxas lá nos Estados Unidos dependem de cada estado e depende de cada categoria, etc., que ele chamou de sales tax, né? Então ele falou que o sales tax incide sobre compra de produtos digitais e a alíquota é do endereço americano que você informar. Então, no caso desses 2 estados, de Oregon e Delaware, é 0. Alguns lugares chegam a ter taxa acima de 10%, que é o caso de Chicago. Então tá aí a excelente dica vinda aí do Thiago Bernardo. Pô, dica boa, porque realmente tem essa diferença de taxa por estado, cada estado tem uma taxa, tem estados que não tem, como ele citou aqui na dica que mandou pra gente. Então, para quem vai assinar Apple Care Plus por fora, se atente a isso, use o endereço de um lugar que não tem a taxa. E vale lembrar sobre isso da cobertura de roubo e furto. Mesmo que você assine lá fora, não vale aqui no Brasil. Né? Não tem como. A Apple até atende a cobertura de danos, porque o Apple Care Plus não existe aqui oficialmente. Mas essa cobertura para roubo e furto realmente ela não é coberta aqui. É isso aí. Obrigado ao Thiago pelo lembrete. E a gente vem comentando nas últimas semanas, na verdade nos últimos anos, né, sobre como a Apple está perdendo talentos importantes aí, etc. A gente viu muita gente do setor automotivo chegar na Apple, depois sair da Apple, pessoal de IA também, né, teve movimentações, pessoal de design nem se fala, né, isso sim está preocupante. E nessa última semana apareceu a notícia de que um designer super importante da equipe do Safari saiu da Apple para se juntar a Browser Company, que faz o Arc, que a gente já falou algumas vezes aqui, e que tem o aplicativo, tem a função de busca com IA, que eu acho excelente, de IA generativa, que é polêmica porque pega informação dos sites e agora eles estão fazendo um trabalho melhor de colocar fonte, link, etc. Mas tá aí. Chama atenção por isso, né? Porque, como você bem disse, eles vêm fazendo bastante barulho com o Arc. Vocês já bateram um papo sobre lá no ADT, eu escutei recentemente vocês conversando sobre. E tá chamando a atenção, né? Por tudo que eles têm feito, essa questão de pegar as informações e resumir. E a questão é que tá ficando popular e tá crescendo ao ponto de atrair, né, pessoas grandes de lá, de dentro da Apple. E o que mais me chama a atenção é que, de novo, a gente tá falando de um designer, né? Porque sempre tem, né, um engenheiro saindo, mas designer é o que mais tem saído da Apple nos últimos anos. Desde que o Johnny Ive saiu, parece que abriram as portas para que um monte de gente saísse atrás dele. E agora, né, um dos líderes de design do Safari tá indo trabalhar lá no Arc. Então, as duas coisas que chamam a atenção, né? Primeiro, o Arc tá crescendo o suficiente para conseguir ter gente grande, a nível Apple, trabalhando lá com eles. E, de novo, outra pessoa de design da Apple deixando a empresa. Então esse aí juntou 2, né? A parte de design que a gente já vê sair e uma área que tá super aquecida. É engraçado que navegadores estava uma coisa meio calma, né? Você vê o Brave,
até no último ADT, inclusive o último ADT foi a participação do Arthur de Vigir, ficou excelente, um abraço pra ele inclusive, vale a pena escutar. Eles falaram também, né, como o Opera sempre aparece meio de vez em quando em notícias, quando acontece alguma coisa, eles estão sempre lá, etc, e cresce e reduz em popularidade, mas o Ark, sei lá, acho que ele deu uma reavivada em interesse por navegadores. Ainda tá na nossa bolha, né? Se a gente perguntar pra nossa avó o que é o Arc, ela não vai saber. Mas ainda assim tem feito um barulho que eu já coloco Sim. ali meio parecido com... E tem fãs, né? Tipo, fãs do Firefox, que a gente sabe que eles estão sempre bem ativos na comunidade, etc. Então, Eles estão entregando algo diferente, né? sim, Eles sim, estão sem dúvida. entregando algo diferente do que os outros, da proposta de todos os outros navegadores. Ainda mais quando a gente fala de iOS, que é aquela historinha que a gente já sabe. É tudo a mesma coisa, né? É só um skin diferente por cima do WebKit da Apple, a menos na União Europeia agora. Mas eles realmente estão com uma proposta bem diferente, então tá chamando atenção. Tá na bolha ainda, mas tá crescendo. A gente vê que tá crescendo e tá crescendo tanto que tem gente, né, da Apple saindo de lá para trabalhar com eles. Pois é. Agora uma outra atualização aqui de coisas que são tradicionais já do A Fonte. iPads. Teve iPad? Não teve iPad. E Não teve parece... E o Mark iPad. Gurman atrasou de novo os iPads, né? O Mark Gurman, ele tá acabando com o iPad, né? É culpa do Mark Gurman. A gente tá falando já desde o começo do ano, na verdade, desde o ano passado, porque, de novo, aquela história que a Apple não lançou nenhum iPad novo em 2023, um ano super atípico, e aí a gente tá esperando atualização tanto para iPad Pro, iPad Air, várias fontes já vazaram coisas, eu publiquei no 95Mac alguns detalhes sobre esses novos iPads, mas até agora nada. E o Gurman veio que ele tava com aquela previsão, olha, em março talvez, final de março, começo de abril. Agora na última coluna dele lá na Bloomberg, ele já falou começo de maio. Ele disse que a Apple atrasou a produção, principalmente das telas OLED, porque segundo os rumores, os novos iPad Pro, os dois modelos terão tela OLED ao invés do de hoje, que o menor tem LCD, o maior tem mini LED. Agora vão padronizar tudo com OLED. E segundo o Gurman, essa mudança das telas, a produção atrasou e esses novos iPads eles virão no comecinho de maio, então ainda vai levar um tempo. O que agora até pensando faz sentido, porque a Apple acabou de lançar o beta do 17.5, geralmente esses betas eles ficam por um mês aí, então imagino que essa seja a versão que chegará com os novos iPads no mês que vem, então acho que finalmente vem aí, porque se não vier em maio também vai ficar ok, iPad na WWDC, né, daí já seria um tanto estranho, embora a Apple costume lançar hardwares na WWDC, não lembro deles terem lançado... Não, já teve um ano que eles lançaram o iPad Pro, sim, na WWDC, mas é bem atípico, então talvez fique para o mês que vem. E o Gurman corroborou ali, né, justamente esses rumores de que o iPad Pro novo, ele deve ter tela OLED, um design mais fino, chip M3, e o iPad Air deve ser apenas uma atualização de rotina com o M2, e, supostamente, uma versão maior pela primeira vez. Mas tá aí. Nova previsão do Gurman, começo de maio. Vamos ver se até semana que vem ele muda isso e joga pra junho, né? Se ele atrasa os iPads de novo. E é curioso ver como display tem dado. Não é problema por conta do display, né? Mas a tecnologia, etc., fornecimento. Ao mesmo, eu nem tinha colocado na pauta aqui, mas dá para fazer uma conexão interessante que parece que o próximo iPhone SE, a Samsung desistiu de fazer o display porque a Apple queria lá um valor, a Samsung não concordou e a Apple vai fazer acho que com a BOE, né, como fornecedora principal dos displays. Então você vê, tela é uma questão no iPhone SE, tela é uma questão nos iPads também. Então uma coisa que estava meio sob controle tá bagunçado agora, né? Produção de tela é um negócio bem complexo. Acho que entra muito também na qualidade, porque quando a gente fala de painel OLED, a Apple sempre teve essa relutância com o OLED. Se a gente voltar lá atrás, porque várias marcas já usavam OLED muito antes do iPhone ganhar OLED. A Apple começou com OLED no Apple Watch, não foi nem no iPhone. O iPhone só foi ganhar lá no iPhone 10. Teve todo aquele discurso de que as telas OLED tem o burn-in que a gente esperou para fazer um OLED com brilho, com uma precisão de cores e enfim, produzir OLED é realmente complicado, então acredito que tenha isso também da Apple querer ali, né, ter um controle excessivo na qualidade de qual painel OLED que ela tá colocando nos produtos e isso acaba, claro, atrasando a produção, que, de novo, segundo o Gurman, esse é o motivo principal pelo qual os novos iPad Pro e iPad Air ainda não foram lançados, que ele diz que realmente a Apple tinha um planejamento de lançá-los antes, mais para o começo do ano,
Porém, justamente por conta desse atraso na produção das telas, não rolou. Uhum. Muito bem. Agora o que rolou, e são acho que dicas rápidas aqui, uma dica rápida na verdade, foi o lançamento de um fone de ouvido, uma edição especial do Beats Fit Pro, com a Alo Yoga, que eu confesso que eu não sei se é uma empresa, se é uma pessoa, se é uma artista, mas tem Beats novo na área, né? Tem Beats novo na área. Essa Alo Yoga, na verdade, é uma marca de roupas fitness. E a Apple fez essa parceria, a Apple através da Beats, né? A Apple dona da Beats, fez essa parceria com essa marca Alo Yoga. E eles lançaram hoje uma edição especial. O Beats é o mesmo, né? É o Beats Fit Pro que já existe, foi lançado no ano passado. Mas agora ele ganhou uma caixinha ali, que tem um acrílico, tem as cores um pouco diferentes, o logo estilizado. A Beats, ela tem isso, né? De ficar requentando os fones com edição especial, parceria aqui e ali. Todo ano tem 5 edições especiais de Beats, então tá aí mais uma. Beats Alo Yoga. Ainda não tem informações se essa edição chega ao Brasil, até porque eu não sei nem se essa marca Alo Yoga existe aqui no Brasil. Pelo menos eu também não era familiarizado com ela. Mas a Apple diz que essa edição especial começa a ser vendida dia 4 de abril, então essa semana já, no site da Apple, no site, na loja online dessa Alo Yoga e em Apple Stores selecionadas, no caso das lojas físicas, mas não tem informação se chega no Brasil. E lá fora, pelo menos, o preço vai ser o mesmo das edições normais, que custa $199. Boa, um follow-up em tempo real aqui. A minha impressão é que essa Alo Yoga tem presença no Brasil, só que eu não sei se é um representante ou se é oficialmente a marca. É o endereço .net, sei lá. Então, tá meio na Berlim daí. Agora, também sobre fones de ouvido, pra Apple não chamar os AirPods levinhos de AirPods Air, que ia ser estranho, parece que vai sair AirPods Lite até o final desse ano, que era um rumor que já tinha aparecido mesmo. E é engraçado como o rumor de AirPod é sempre muito lá pra frente, né? Todos os rumores que tem atualmente são de coisas que vão rolar ou no fim do ano ou só no ano que vem, né? São pequenos produtos, mas que dão trabalho para fazer. E a atualização parece que não é tão simples assim. Então, o que teria no AirPods Lite? Considerando também que parece que, de acordo com o Gurman, né, que falou que vai ter 2 versões também dos próximos AirPods normais, que seria uma mais próxima de Pro e outra menos. Ou era o Pro, ia ter um Prozão e o Prozinho? Eu não lembro. Na verdade, é que seriam duas versões dos AirPods normais, que a gente até brincou no episódio 91, né? O normal Pro e o normal normal. E no caso, o que a Bloomberg diz é que a Apple ela vai. Que hoje, assim, se a gente pegar a linha de AirPods, a gente começa com os AirPods de segunda geração, que já são vendidos há muito tempo. E aí você já vai para os AirPods de terceira geração, e aí vem o Pro, né? Os AirPods de segunda geração, hoje, lá nos Estados Unidos, pelo menos, eles custam $129. E aí, se você vai para os AirPods 3, aí o preço já é um pouquinho mais salgado. Se eu não me engano, vai para $170. E a questão é que justamente os AirPods 2, eles são velhos, né? São aqueles AirPods com o design original, ainda com aquela haste enorme, que não tem aqueles controles capacitivos que você fica batendo no fone para ele pular a música. E segundo o que o Gurman havia dito antes, é que a Apple ia excluir esses dois AirPods, tanto o 2 e o 3, e iam lançar 2 novos modelos. Então ela ia lançar um para substituir o 2, que seria uma versão baratinha, e um intermediário que se aproximaria do Pro em alguns recursos, que entraria no lugar dos AirPods 3. Vendo esse relato agora que saiu do Jeff Poole, do analista Jeff Poole, que ele fala desses AirPods Lite, eu suspeito que ele esteja falando de um desses modelos que o Gurman falou, porque ele disse que vão ter 2. Eu acho que AirPods Lite nada mais é do que a versão que vai substituir os AirPods 2. E que aí vai ter um AirPods 4 que vai substituir o 3. Então, acho que serão essas duas coisas. Vai ter um modelo super baratinho, que talvez, sei lá, pode ser que a Apple vai usar a essência do AirPods 3 e diminuir o preço dele, e aí vai melhorar o que tem do 3 e vai lançar, vai chamar de AirPods 4, por exemplo. Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que não é mais um modelo. É realmente tá ali dentro do que o Gurman falou desses dois modelos que vêm para substituir tanto AirPods 2 e AirPods 3. Tá, isso começa a fazer bem mais sentido do que ter esse monte de rumor de versões diferentes, né? Você tem rumores diferentes sobre as mesmas versões, agora a coisa começa a encaixar um pouco melhor. Exatamente. Agora, também nesse mundo de rumores e de assuntos que são meio perenes aqui, porque são rumores que não morrem de produtos que não lançam, eu quero falar um pouquinho
sobre o tal do iPhone dobrável que pintou a respeito disso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, e ela vai resolver para você qualquer tipo de pendência do CNPJ ou, dica rápida, PF também, né? Porque imposto de renda, eles fazem imposto de renda, ajudam bastante, resolvem também isso para você. Então, mesmo que você não tenha pendências da vida PJ para resolver, mas tenha da pessoa física, a Firmou resolve também. Já está bem em cima da hora para fazer a declaração, então se você quiser falar com eles hoje, faça isso, porque vai te agilizar. É só você procurar por @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Além disso, a Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas também. Então, para abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência aí do CNPJ, da vida PJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além, inclusive, de só oferecer serviços de contabilidade do dia a dia, e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso, porque foi graças a ela que a gente lançou lá em 2000, quase 2 anos, hein? Lançou lá em 2022 a rede em tempo recorde, sem problemas, sem atraso da parte burocrática, todas as partes de taxa, etc., da abertura. Isso para mim foi uma coisa inédita. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter também a sua empresa, sempre de olho em economia de custos, tributo certo para cada categoria, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você poder ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia, no trabalho que faz você abrir a empresa, para começo de conversa. Então, para conhecer melhor os serviços que a Firmou oferece e se livrar do perrengue que é a parte burocrática, financeira, de legalizar ou fazer a manutenção fiscal da sua empresa, ou então para resolver a declaração do imposto de renda, faz o seguinte: vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta a fonte, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz para a gente todos os dias aqui na rede. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Valeu, Firmou Consultoria. Muito bem, agora que o rumor do Vision Pro não é mais um rumor, é um produto, e o rumor do carro não é mais um rumor porque parece que o projeto foi engavetado, sobrou o rumor do iPhone dobrável, né? Que já tem, eu nunca sei aqui, mas eu chuto que já vai beirar uns 10 anos que tem essa conversa, né? Porque ela vinha de antes da Samsung lançar os Galaxy Folds, Galaxy Flips e etc., né? E aí o rumor seguiu, né? E a época de Jony Ive até tentando fazer, e ele próprio tinha achado que não valia muito a pena, porque tinha um vinco, e nenhum material era bom o suficiente para você poder fazer a tela do jeito, etc. Resumão, estamos agora aqui em abril de 2024 e tá meio parecido, parece que o que a Apple está fazendo é realocar um pessoal até que trabalhou no Vision Pro, agora que ele já é um produto que está mais sob controle aí, tem um roadmap definido, para essa galera ajudar no desenvolvimento do que seria esse iPhone dobrável, e que com isso pode ser que ele tenha, mais uma vez, de acordo com o planejamento da Apple, sofrido um outro atraso aí para chegar só em 2027 agora, e não mais 6, como era um dos rumores a respeito dele. Nós temos escutado vários rumores sobre iPhones dobráveis, só que tudo indica que até agora e nada disso é concreto, são mais experimentos que a Apple está fazendo lá dentro e que talvez um dia isso veja a luz do dia, mas que até agora não é que a Apple tem um cronograma específico para, isso é um produto tal, vai se chamar tal e a gente vai lançar em tal data. É algo muito experimental, e aí saiu agora essa reportagem falando que os engenheiros que estavam trabalhando no desenvolvimento inicial do Vision Pro, por muito tempo também, que foi um projeto experimental que nasceu dessa forma lá dentro, agora eles passaram a trabalhar no telefone dobrável da Apple. O telefone, o tablet, o computador, que a gente já viu que teve até o Mintico falando recentemente que o primeiro device dobrável da Apple seria um MacBook, não seria um iPhone nem um iPad. Então, é tudo muito experimental, cada rumor diz uma coisa, cada analista diz uma coisa. Então, o que a gente sabe é assim, tem alguém lá dentro que está explorando isso. Tem alguém que está de olho, né? Tem alguém que está tentando criar algo, mas dá a entender que até agora continua sendo algo muito experimental que nem eles sabem direito se vai rolar ou não. Acho que essa é a impressão que eu tenho vendo todos esses relatos muito diferentes um do outro aparecendo.
E a gente sempre comenta que a obrigação, ela não faz mais que a obrigação de investigar isso tudo. Seria preocupante se ela não estivesse dando uma espiadinha nisso tudo. Agora, todos os rumores que pintaram nos últimos, sei lá, 10 anos, eles são meio parecidos, né? Não tem nenhuma coisa que fala assim, a Apple conseguiu um avanço do projeto porque um material novo que seja do vidro por conta do vinco e da sensação mesmo dele. Você vê esses telefones dobráveis, depois de um tempo, a luz bate, você vê, tem uma lombada, um calombo na tela, é horroroso, né? Pra quem tá usando, se acostuma, é que nem o Note, que pra mim nunca engoli, até hoje eu acho feio, mas que as pessoas sei lá, não se atentam a isso, não é um grande problema. Mas todos esses rumores giram em torno de Apple tá fazendo, ela tá vendo, tá investigando, e até hoje, 10 anos depois, esse é um mercado que a Samsung dominou, porque só ela insiste nele, apesar de existir alternativas aí no mundo Android com coisas assim. Mas eu volto a fazer comparação com, por exemplo, sei lá, ele está mais próximo de cripto do que de IA. Né? Cripto teve essa. Até hoje tem os entusiastas, etc., que usam, né? Que, enfim, compraram e ganham e perdem, bom, usam para comprar coisas mesmo ali com o próprio cripto, mas IA foi o que pegou, que apareceu e encaixou no dia a dia e está evoluindo, e tem casos de uso, e é útil, e mercado se criou em torno disso. O telefone dobrável, sei lá, até os melhores são ok, resolvem um problema que ninguém tem, né? Tudo bem que esse o iPhone vai ser o rumor, mas o último dele é que é uma tela de 7,8 polegadas. Bacana você ter uma telona quando você precisar e ele ser reduzido para você usar no dia a dia quando você não quiser telona, para carregar no bolso, enfiar na bolsa, etc. Mas até hoje, não, tendo fuçado, não usei por períodos longos de tempo, usei só, né, peguei emprestado, vi um pouquinho, ver como é que é, brinca e tal, mas não dá vontade de ter. É uma coisa meio pessoal isso, eu sei, mas ainda assim segue uma solução em busca de um problema e não vejo motivo, necessidade da Apple nesse momento dela entrar nesse mercado. Assim, eu até comparei um pouco com o próprio Vision Pro, que eu já testei os dobráveis, eu não testei o Vision Pro. Mas é aquele produto que você olha pensando no lado da tecnologia, tipo, olha só que legal, o negócio dobra, né? Quem iria imaginar que um dia a gente teria um celular que dobra? E você vai fazer o que com isso, né? Tipo, é legal, quando você usa no dia a dia, você até encontra uma coisa ou outra pra você fazer, mas não é nada que vai realmente mudar a forma como você usa o celular, como você interage com a tecnologia, é só muito legal. Eu acho realmente incrível pegar um celular que eu testei já os dobráveis da Samsung e ficar abrindo e fechando e falar, caramba, essa tela dobra, né? Quem iria imaginar lá atrás que a gente teria uma tela que dobra, mas por enquanto é isso, né? Não é muita coisa além de legal. Exato. Então acho que a menos que pinte algum avanço de alguma dessas tecnologias que justifique, vai continuar, sei lá. Esse é um daqueles projetos que eu imagino que daqui a algum tempo a gente veja que a Apple decidiu engavetar o projeto, pode ser que no futuro ela veja de novo, mas nesse momento não tem planos e acho que isso é mais provável até do que saia mesmo, que dê certo, que funcione, que estoure de vendas um dobrável, mas eu, sendo pessimista com esse mercado, como acho que eu sempre fui, mas até agora não vi motivos para me convencer do contrário. Agora, falando sobre o Vision Pro, apareceu não nessa leva de betas agora, né? Mas talvez seja, porque o rumor é que ia ser liberado os betas hoje, e hoje apareceu também o lance de personas no ambiente virtual do Vision Pro. Isso está em caráter experimental, é um beta, mas tem alguns aplicativos, algumas plataformas ali que agora mais de uma pessoa conseguem estar com uma persona dela no ambiente virtual aí, mexendo, conversando, interagindo. O que era uma coisa que a gente especulava desde o começo que poderia acontecer, porque como ele isola a pessoa do ambiente, você ter pelo menos um ambiente digital que seja mais social ali, é uma coisa interessante. Rolou, pelo menos o acesso ao beta, né? Tá vindo agora no beta. A Apple já tinha anunciado que isso seria uma possibilidade lá atrás, mas nunca tinha demonstrado muito. E, né, o lançamento das personas do Vision Pro foi um negócio muito conturbado, a gente repercutiu aqui já, que a qualidade era esquisita, não parece um negócio muito natural. Veio essa versão 1.1 que já está disponível para quem tem Vision Pro, que deu uma melhorada, segundo os usuários de Vision Pro, já deixou um pouquinho mais natural, mas é daquela coisa meio esquisita. E agora tá vindo aí um outro beta que traz essas spatial personas, que você consegue, né, ter duas personas ali interagindo livremente em volta das telas, sem ficar aquela coisa no quadradinho, aquele esmaecido. Então, tá um pouquinho melhor, tá mais dinâmico e tá vindo agora nesse beta que acabou de sair hoje acho que é Vision OS 1.2, se eu não me engano.
Então, pra galera que tem Vision Pro, já consegue instalar no beta, que deve sair até mês que vem para todo mundo. E dá pra ver que acho que a Apple absorveu as críticas das pessoas e tá investindo bastante nisso, porque já é a segunda atualização do Vision OS que foca em personas. Então dá pra ter essa ideia de que realmente o pessoal lá pegou os feedbacks da galera que tava descontente com como as personas não eram tão legais assim, testando na prática. Uhum. E uma coisa que é curioso que a gente está encontrando a Apple no meio do caminho com as tecnologias das personas, né? Porque quando ela apareceu, era super estranho uma visão meio divina, assim, de alguém saindo do éter e ter uma cabeça e o corpo, aquilo meio borrado em volta. E era bem ruim aquela primeira versão, né? Logo em seguida já soltou uma atualização que melhorou um pouquinho a qualidade do 3D mesmo, do modelo da pessoa ali, fica não exatamente mais realista, porque tem ali um que eles chamam de, como é que chama lá nos Estados Unidos, que eles falam que é o Vale da Estranheza. Isso, Uncanny Valley, né? Isso, exatamente, né? Mas essas pessoas vão ser, acho que o grande diferencial dele para tirar essa impressão de que ele isola todo mundo do ambiente, etc. E tem a parte de colaboração. Isso de colaboração eu acho que é mais uma brincadeira do que nesse momento algo verdadeiramente útil, né? Você tem lá o Freeform, que é legal, todo mundo mexer, discutir um projeto, e etc. Mas também é que nem o dobrável, né? Você tá resolvendo o que exatamente que não estava resolvido antes com o presencial ou com uma ligação por Zoom, que é mais chata do que todo mundo 3D? Mas ainda assim, não é isso que vai convencer as pessoas a comprarem o produto, mas dá pra ver que essa parte da interação do avatar, o Facebook tem lá, tinha o Povo Sem Perna lá também, que eles melhoraram bastante a parte de realismo, então isso do avatar digital vai ser meio a base, né, para interações de qualquer coisa imersiva quando você tiver aspecto social aí daqui para frente. E deve ser divertido você mexer no ambiente digital com outras pessoas digitais iguais a você, né? Mas a sensação de iguais a você ali, todo mundo no mesmo ambiente. Tem que ver se isso pega como trabalho, mesmo produtividade, colaboração, ou se vira um gimmick ali. Mas tá aí, tá disponível. Eu acho que por enquanto parece ser mais um gimmick, né? Mas quem sabe no futuro, quando estiver mais natural, mais bacana, mais com essa possibilidade, né, de você interagir ali nos ambientes, aí quem sabe fique uma coisa realmente útil. Uhum. E todo mundo que usou e que brincou com personas fala que tem os primeiros segundos ali que dá essa estranheza, mas depois você entende como linguagem de que aquilo é aquela pessoa e você esquece que é uma pessoa meio não feita, sei lá, meio fantasmagórica, né? Você só tá conversando com a pessoa ali e beleza, né? Todo mundo que usou fala sobre isso, então fico curioso para testar e ver como é que ia ser a impressão. Agora, também sobre o Vision Pro, uma outra promessa que a Apple tinha feito quando ela anunciou é que iam existir vídeos imersivos, experiências. Para quem fez a demonstração, o Tassos comentou sobre isso quando ele participou aqui, abraço para ele, falando sobre, tinha um de esporte lá, você via o Gol, meu 360, não 360, mas um Gol imersivo lá, etc. E saiu, para quem tem o Vision Pro e acessa lá direto pelo aplicativo do TV Plus, a primeira experiência imersiva de esportes, né, com foco em futebol. Sim, agora com o Vision Pro já disponível, já existem alguns conteúdos exclusivos para Vision Pro lá no Apple TV App, então para quem tem um Vision Pro, a Apple já disponibilizou alguns vídeos imersivos, algumas coisas em 180 graus. E agora a Apple lançou o primeiro filme de esportes imersivo para quem assina o Apple TV Plus e para quem tem um Apple Vision Pro. Então, este conteúdo nem está disponível em outras plataformas. A única maneira de assisti-lo é realmente tendo um Vision Pro. E assim como os outros conteúdos, ele é tanto em 3D e em 180 graus. Então, você consegue olhar para os lados, ele meio que preenche ali parte do seu campo de visão. Esse filme foi lançado, né, para a galera que já tem o Vision Pro para conseguir assistir nele. E, de novo, é a única maneira de assistir. Então, é curioso também ver essa estratégia, né? Porque a Apple, obviamente, ela quer impulsionar o Vision Pro, ela quer trazer mais conteúdos imersivos, até porque para poder chamar a atenção da galera, para poder justificar, né? Falar, tem tais conteúdos, tem conteúdo de esporte, que é uma coisa que a gente viu que chama a atenção, que a Apple tem investido bastante. Mas aí eu também me pergunto como é que fica a estratégia para o futuro, né? Se eles vai ficar lançando coisas exclusivas para Vision Pro agora, e aí como é que fica quem não tem, né? Porque é uma parcela muito pequena de pessoas que tem um Uhum. Vision Pro. Então,
É bacana ver que eles estão investindo, acho necessário, mas fico curioso para ver como é que vai ser essa estratégia a longo prazo, né? De investir em muitos conteúdos exclusivos só para quem tem o Vision Pro. Eu imagino que isso mais pra frente vá ser disponibilizado como um vídeo tradicional, sei lá, né? Sem você decidir pra onde você vai olhar pra ver. Vai ter um diretor, ao invés de você ser o diretor da parte imersiva, né? E que vire uma coisa. Esse vídeo imagino que é tipo, sei lá, você vai na loja de TV e aí tem uns jogos aleatórios passando de futebol, aquela coisa super saturada radioativa, daqui a pouco tem um sapo na floresta, aí depois tem uma tempestade, tem um carnaval, aí volta pro futebol. Eu imagino que seja essa parte mais de floreio visual do que uma coisa necessária para quem gosta de futebol ver ali, né? Mas eu acho que aos pouquinhos ela vai disponibilizar cada vez mais conteúdos desse tipo. Esse é um curta, né? Nem é uma coisa muito comprida. E depois de um tempo, hora que justamente por isso, né, pouca gente tem acesso, aí fica disponibilizado como um conteúdo, entre aspas, normal para você ver, só como um extra, um benefício a mais de também ter assinatura e acesso ao TV Plus ali. Acho que alguma coisa por aí. Esse não é o primeiro conteúdo imersivo, né? Já tinha lá o Adventure e o Wildlife também, que são documentários para você assistir. E enquanto. Ele ainda acho que é. A oferta é pouca, porque os conteúdos. O grosso de conteúdos está sendo feito ainda, né? Agora que lançou e etc. Fica até mais fácil de você produzir os conteúdos, podendo falar, contar a história toda com a produtora, com o licenciamento, etc. Quem for licenciar também já vê o potencial disso, vê a utilidade. E quanto mais ela colocar e mais o pessoal assistir, mais fácil fica de convencer a ter mais projetos ainda, e negociar e emplacar coisas assim. Então acho que nesse momento meio escasso é que nem a Apple TV Plus no começo, né? Que tinha meia dúzia de séries e é isso. Dá um tempo que vai ter mais. Eu acho que os conteúdos imersivos vão ser meio por aí mesmo. E se esse negócio emplacar, aí sim dá para imaginar, bem lá na frente, você ter transmissões ao vivo mesmo, com a estrutura feita, preparada para você já ter o conteúdo imersivo ali, você assistir como se estivesse mesmo no estádio, ou se estivesse mesmo, sei lá, dentro do campo, em cima da forquilha do gol ali, do ângulo, sei lá, né? Ou até para shows, né? Aqueles shows ao vivo do Sim, Apple Music, seria muito legal de ter a transmissão em 3D. totalmente. Imagina misturar o show com a parte de você estar com os seus amigos lá, com as personas de todo mundo, você vê todo mundo, cada um tá na sua casa, mas curte o show mesmo ao vivo ali. Todo mundo se vê no melhor lugar do estádio, né? Porque tanto faz. Você pode posicionar virtualmente todo mundo no mesmo lugar e os amigos nas laterais e dar meio na mesma, né? Exato. Então, mas tem que emplacar, né? Porque o investimento de fazer um negócio desse certamente não é nada barato. Então, fazer esses vídeos para só, entre aspas, algumas dezenas de milhares de pessoas usarem, acho que não justifica ainda. Mas conforme for emplacando e mais opções, mais variações do Vision que não sejam Pro, etc., aí vai ser. Quando já tiver um Vision não Pro, vai ter um monte de coisa bacana pra gente realizar pobres mortais aqui comprando, não pagando 3.500 em dólares para poder ver. Acho que vai ter bastante coisa. Mas até lá, conforme a Apple for lançando, a gente vai comentando aqui. E quem sabe, pinta em breve uma chance da gente mesmo, né, testar para contar aqui para vocês. Quem sabe? Agora eu tô falando sobre o Apple TV Plus, você publicou uma matéria lá no 95Mac mostrando que as séries, os conteúdos, na verdade, do Apple TV Plus, elas têm ali as melhores notas de avaliações no IMDb, que tem uma parte que é avaliações de usuários, etc., mas mesmo assim, né, se você põe a mesma base de análise para todo mundo, você consegue fazer algum tipo de comparativo e cumprindo a promessa, a promessa não, a intenção que a Apple tinha, que era de ser uma referência como a HBO sempre foi, né? E não por acaso a Apple contratou muita gente da parte executiva da HBO para ajudar a fazer o Apple TV Plus lá atrás, convencer e fazer as séries e fechar acordos, etc. E pelo menos em qualidade percebida de conteúdo, esse investimento está se pagando, né? Esse é um estudo da Self Financial e eles publicaram recentemente, eu repercuti lá no 95Mac no último fim de semana. Eles analisaram as notas no IMDb. IMDb, para quem não conhece, é uma plataforma que é de avaliação mesmo de filmes, séries. E eles analisaram todas as notas dos conteúdos das principais plataformas de streaming disponíveis lá nos Estados Unidos. Então a gente está falando de Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Hulu, que é da Disney, Peacock, HBO Max, que agora é Max, Paramount Plus e Apple TV Plus. Então eles analisaram todos esses conteúdos e trouxeram ali um resumão com várias informações curiosas, né? Várias curiosidades, informações bem bacanas sobre cada uma dessas plataformas. Eles falaram, por exemplo, que
hoje a plataforma que tem mais conteúdo não é mais a Netflix, na verdade, o Amazon Prime Video, que tem o dobro de conteúdo da Netflix, com mais de 13 mil filmes e shows, né, filmes e séries. Então, isso é mais que o dobro de conteúdos que a Netflix oferece. Lembrando que a gente está falando de catálogo dos Estados Unidos, porque catálogo varia de país para país, mas lá nos Estados Unidos, a Amazon Prime tem o catálogo maior entre todas as plataformas, Netflix vem em segundo, e o Apple TV Plus é a plataforma com o menor catálogo, com apenas 271 títulos. Então, quando a gente está falando ali do Amazon Prime com 13 mil, Apple TV Plus ainda não chegou nem em 1.000, né? Tá em 271. Que, comparado, começou com 12, né? Quando lançou lá em novembro de 2019, cresceu muito, mas ainda tem muito arroz com feijão para comer para chegar perto das outras plataformas. Mas, por outro lado, apesar do catálogo da Apple ser menor, segundo esse estudo da Self Financial, os conteúdos da Apple, quando você pega a média de todos, né, para calcular a média das avaliações no IMDb, o Apple TV Plus é a plataforma que tem os conteúdos melhor avaliados. Ele tem um score, uma pontuação de 7.01 de 10. E o estudo até fala que o Apple TV Plus, ele também tem, né, as várias séries muito bem premiadas, né? O caso de Ted Lasso, por exemplo, que ganhou Emmy. Então, apesar de ter um conteúdo enxuto, ele tem um conteúdo com qualidade que chama a atenção, e acho que isso acaba favorecendo aí um tanto a Apple, apesar de que o Apple TV Plus continua sendo pequeno em relação aos outros streamings que a gente tem no mercado, mas dá pra ver que acho que desde o início a estratégia da Apple já era essa, né? Não tinha tantos conteúdos, mas oferecia alguns conteúdos diferenciados, conteúdos que, né, concorreram aí a vários prêmios. A gente tá falando de Emmy Awards, de Oscar, e pelo menos nisso eles têm conseguido se destacar. Uhum. Eu fiquei impressionado que já existem 271 conteúdos no Apple TV Plus. Por outro lado, não é mais raro, né? Tá navegando ali, procura uma coisa pra ver, você fala, nossa, não tinha ideia de que isso tava aqui, o que é isso? Quem é essa pessoa? Tá na segunda temporada, nunca vi! Então, isso é uma coisa que tem ficado cada vez mais comum. E também não é difícil imaginar que quanto menos conteúdos que você tiver, especialmente se você estiver focado em qualidade desde o começo, né, isso vai aumentar a sua nota média, porque se você tiver 13.827 conteúdos, como é no caso do Amazon Prime Video, vai ser difícil você manter uma nota 7 de qualidade em todos eles, né? Quanto mais você tiver, mais porcaria. Porcaria não, né? Mais coisas com menor qualidade percebida de avaliações vai ter ali, então vai dar uma diluída mesmo. E a comparação que eu fiz no comecinho com o HBO é interessante porque quando começou o mercado desse boom de mercado de streamings, depois que a Netflix já tinha mostrado que esse era o caminho, né? Você começou a ver outras empresas investirem nisso, e a HBO, ao mesmo tempo que a concorrência começou a aumentar, a Netflix falou, a gente vai cancelar um monte de série que não está tendo um desempenho bacana e vai focar em qualidade. E a HBO falou, nosso desafio a gente quer virar a Netflix mais rápido do que a Netflix vai virar a gente. Então, você tinha a HBO investindo em ter um serviço bacana de streaming com conteúdos com um catálogo um pouco maior, só que mantendo a qualidade, concorrendo com a Netflix. Tinha um monte de coisa e ia tentar focar em qualidade. Justo nessa época, a Apple contratou dos executivos que ajudaram bastante a fazer o TV Plus e esse investimento, no caso dela, deu certo. E ela parece ser mais rápida para reagir também em séries que flopam, né? Tinha aquela High Desert, por exemplo, que estreou logo depois que saiu o Severance, que também tem a Rosanna Arquette. Acho que ela se apoiou no sucesso da Severance porque também ia ter... A Rosanna Arquette é a chefe lá do escritório de Severance. Ou será que ela é? Fica pra gente... Mas teve a estreia, sei lá, a Apple publicou acho que a primeira cena que dava pra ver direto no YouTube, talvez, pra chamar mesmo o pessoal, deixar curioso e tal. A série estreou, deu 2 semanas, ela falou, putz, não rolou, já cancelou, etc, né? Eu lembro quando o Dickinson foi cancelada, na terceira... Cancelada não, ela foi ser encerrada mesmo, depois de 3 ou 4 temporadas. Foi uma grande notícia, porque foi uma das primeiras séries que iam acabar depois da estreia, né? Uma das séries originais, né, da Apple que acabou. Exatamente, né? Então não é surpresa que 271 conteúdos tenham grande avaliação. A surpresa maior foi que existem, hoje já, entre aspas, 271 aí pro pessoal ver. Mas é claro, vai ter o link na descrição aqui para quem quiser dar uma espiadinha nessa matéria, que também, por sua vez, tem o link lá para quem quiser ver os detalhes do levantamento do Self Financial. Agora, também de Apple TV Plus que chama atenção aí na última semana foi o Jon Stewart, que tinha no Apple TV Plus o The Problem with Jon Stewart, durou 2 temporadas.
A primeira foi bem focada no mercado americano, parte de veteranos de guerra, que é um lance dele, né? E a segunda temporada foi um pouquinho mais abrangente, a temática, mas acabou. Na época foi ali, não diferenças criativas, mas o Jon Stewart deu a entender que ele não pôde falar sobre tudo o que ele queria, que a Apple deu uma mexida, uma controlada nos assuntos, etc. E ele falou, cara, assim não. E um dos assuntos a gente descobriu na última semana qual foi, e aí fez um pouco de sentido até, né, do lado da Apple, porque que ela não deixou ele conversar, né? Desde quando a Apple cancelou o programa dele lá no Apple TV Plus, já tinha uma discussão sobre isso dos conteúdos, e agora ele, né, praticamente confirmou que realmente tinha esse desentendimento na produção ali com a Apple, porque a Apple não queria deixar ele falar de certos assuntos. Eu lembro que lá atrás, quando eles anunciaram o Apple TV Plus, naquele evento de 2019, o pessoal já tinha esse receio de, será que vai ser uma plataforma muito family friendly? Será que a Apple vai ficar muito em cima? Em geral, não, né? A gente vê aí, né, vários shows que até são bem gráficos, né? Acho que Si é um deles, mas eu não esperava ver uma série como Si no Apple TV Plus. Mas o assunto aqui do Jon Stewart acaba caindo em política e nisso parece que a Apple não quis se meter muito, né? Porque lembro que parece que ele queria ter umas discussões, por exemplo, sobre coisas relacionadas à China, a Apple já não gostou muito, e no programa dele ele fala, né, várias coisas sobre política dos Estados Unidos, né, política de armamento, tinha ali críticas ao governo Trump também, e aí a Apple já tava tentando cortar essas coisas, tipo, não vamos falar disso não, né? E claro, ele provavelmente não gostou nada disso, né? Não teve a liberdade que ele queria e por isso ele acabou, a parceria ali de múltiplos anos que eles fizeram, acabou se encerrando, né? Essa parceria começou lá em 2020, então durou aí uns 3 anos e a gente vê agora que realmente política é um negócio que a Apple não quer se envolver, pelo menos não abertamente, até porque, né, a Apple ela tem operações no mundo todo, a gente sabe como que a Apple ela faz jogo dos dois lados pra ficar bem na fita com todo mundo. Eu nunca esqueço daquela foto do Tim Cook do lado do Trump segurando a plaquinha do Mac Pro. Aquele dia foi cringe. Acho que essa é a melhor palavra pra descrever aquele dia. Enquanto isso, ao mesmo tempo, o Tim Cook tá indo toda semana lá pra China tirar foto com os chineses e falar que ama a China, que vai levar a Vision Pro pra China. Então, para eles como empresa, né, eles têm que estar com todo mundo. E aí acaba caindo nessa de, na hora de produzir um conteúdo pro Apple TV Plus, ter um conteúdo lá da Apple atacando um governo não ia pegar bem para eles. E aí eles optaram por cortar o conteúdo ao invés de, né, dar total liberdade lá pro Jon Stewart produzir o que ele queria. E nessa última semana, ele saiu, ele voltou, na verdade, a fazer o programa que é o Daily Show, e ele recebeu, e na verdade, quando ele estava no Apple TV Plus, ele tinha o programa e o podcast, ele queria ter chamado a Lina Khan, que hoje, ela desde, na verdade, do começo ali da administração Biden, ela lidera o FTC, que regulamenta todo o mercado ali de parte de comércio dos Estados Unidos, e ela liderou diversas investigações de anticompetitividade para cima da Amazon e etc. As compras grandes, sim, coitada, ela tentou e perdeu todas, mas ela tentou fazer bloqueios e tudo mais. E o Jon Stewart queria recebê-la no podcast para falar sobre mercado, sobre concorrência, não específico sobre a Apple, né? Mas ainda assim a Apple falou, cara, não chama ela, não fala com ela, né? Então, isso certamente contribuiu para ele não querer ter ficado mais por lá. E no episódio com ela, ele falou: a gente ia fazer uma brincadeira com o IA que a gente fez aqui no começo, super coisa inofensiva, mas a Apple também não queria que a gente falasse sobre isso. Teve o lance da China, que a Apple não queria que ele falasse também. Então ele recebeu ali na Cannes. Foi uma entrevista super ok, ainda, claro, né, foco nos Estados Unidos, mercado de lá e etc. Mas eu acho que dá para entender do lado da Apple não querer chamar, entre muitas aspas, o inimigo, né? Para dar moral pro inimigo em casa, né? Mas ainda assim, sim, se a entrevista que ele pretendia fazer com ela no programa se a ideia era fazer exatamente essa que ele fez aqui, nada demais, assim. Vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma espiadinha. Mas, bom, falaram sobre mercado, sobre concorrência, tecnologia, etc. E a Lina Khan, ela chegou à liderança do FTC
A esperança é que ela fosse colocar ordem no mercado, impedir mesmo as grandes fusões de empresas ou de empresas fagocitarem a concorrência incipiente ali para se posicionar no mercado, mas ela não conseguiu. Ela fala, claro que a gente não consegue. O nosso orçamento anual é o que uma dessas empresas paga para um grupo de advogados em uma semana, em um mês. A gente não tem orçamento para brigar com todo mundo. Então a gente está escolhendo muito bem as nossas brigas e mesmo assim está perdendo. Né? Existe até um fundo de investimento que, quando ali na CAN ou o FTC anuncia uma investigação, esse fundo compra ações. Por que vai acontecer? O FTC vai perder o processo e as ações vão subir. Então tem apostado contra ela e tem dado certo. Mas tá aí, né? O Jon Stewart falou abertamente agora no Daily Show sobre um dos aspectos que fez ele desistir da ideia de ter ali o Problem de Jon Stewart. E ele até falou, né? Se você pega o John Oliver, que sempre tira sarro da HBO, se você pega também, teve o caso do outro host lá, que teve a brincadeira não, teve a treta toda lá com Aaron Rodgers dos Estados Unidos, talvez ele fosse vice-presidente do Kennedy, que virou independente, enfim, né? Ele deu exemplos de como hosts de talk show geralmente tiram sarro da própria emissora de TV, e nesse caso, ele não pôde fazer isso, que a não quis dessa abertura. E de novo, já era o que a gente esperava, mas agora a confirmação veio do próprio, né? Exatamente. E para finalizar esse papo mais de bastidores aqui, antes da gente seguir para os próximos assuntos, pintou uma notícia que essa me impressionou pela força da coisa toda, que a Apple está processando um engenheiro de iOS por ter vazado detalhes aí, tanto sobre o aplicativo de Journal, quanto detalhes do Vision Pro também, dentre outras coisas. Eu não me lembro de, pelo menos publicamente, a gente ter visto um caso da Apple processar mesmo por conta desse tipo de vazamento de dados e foi uma coisa de funcionário, enfim, ex-funcionário, né? Ex-funcionário sim, teve caso de, mas era porque foi para concorrência e não exatamente porque vazou para a imprensa, mas sim uma acusação de que teria sido tipo roubo de propriedade intelectual, informação confidencial para levar pro vizinho. Mas esse caso, a gente já teve casos deles processando ex-funcionários, justamente por isso de roubo de propriedade intelectual, como você bem notou. Mas essa acho que talvez não tenha sido a primeira vez, mas faz bastante tempo que a gente não vê um caso assim tão grande desse de Apple processa ex-funcionário, que no caso o funcionário foi demitido por conta disso, porque a Apple descobriu que ele vazava informações para a imprensa. É um engenheiro de software de iOS chamado Andrew Auld. Ele estava, segundo o que a Apple descobriu, ele estava conversando com jornalistas do The Information e do Wall Street Journal. E ele basicamente, agora, ligando os pontos, ele foi a pessoa que vazou aquelas informações todas sobre o Vision Pro pro The Information, porque eu lembro que eles publicaram coisas muito certeiras sobre o que seria o Vision Pro. Teve aquele rascunho que basicamente mostrava o design do Vision Pro. Foi a primeira vez que a gente viu esse design muito tempo antes do lançamento. Então, a gente sabe agora quem que estava por trás dessas informações. E também foi ele que vazou o Journal App no ano passado, antes da WWDC, pro Wall Street Journal. Então o cara estava por trás de vazamentos muito grandes. E é curiosa a história, porque no processo que a Apple, né, entrou lá na justiça, ela detalha que quando eles, né, investigaram, eles confrontaram o engenheiro, né, o Andrew, e diz que ele saiu no meio da reunião para ir no banheiro, apagar todas as informações do iPhone dele, porque ele tava vazando tudo do iPhone de trabalho dele, né? Então ele não foi muito esperto também. O cara tava usando... Porque a Apple, quando você trabalha lá, eles te fornecem os equipamentos de trabalho, então você tem o iPhone da Apple, o Mac da Apple, e claro que, pô, né, a gente até lembra, teve um escândalo muito tempo atrás, quando tava a Apple naquela discussão com os funcionários, de que a Apple monitorava os dados dos funcionários, tinha o controle dos aparelhos, né? E, cara, o cara tava conversando com um jornalista no iPhone de trabalho dele, né? Então, foi pego, tá sendo processado lá na Califórnia, e é isso, ele esteve por trás de vazamentos bem grandes e com certeza vai pagar uma multa bem cara por conta disso aí. Eu dei risada com o lance do... Eu posso ir no banheiro? Já me dá a bronca, mas eu posso ir no banheiro? Assim, pior desculpa que essa, eu vou comprar cigarros, né? E não voltar nunca mais. Porque, Sim. cara, você dá uma bronca dessa no cara, posso dar 5 minutos pro banheiro? Ele pega o telefone de cima da mesa, enfia no bolso e vai, né? Você imagina o quê, né? Então, tá aí, e certamente a Apple vai fazer. Ela já tinha feito, eu lembro que o pessoal do Accidental Tech Podcast tinha dito que uma das pessoas que vazavam coisas pro Gurman,
a Apple identificou e fez uma demissão, tipo, foi interna, mas meio público, assim, para fazer de exemplo da pessoa e para botar um medinho lá na galera e etc. E acho que esse caso foram informações grandes, né? E tem print dele falando assim, nossa, mal posso esperar para acordar amanhã e ver essa notícia no ar e ver o pessoal do corporate da Apple em pânico. Então ele queria ver o circo pegar fogo mesmo, né? Mas ainda assim a Apple certamente, agora que esse caso ganhou essa proporção, vai querer fazer ele de exemplo aí. E, enfim, né? Ir no banheiro, pelo amor de Deus, cara. Não, essa do banheiro foi difícil de defender, né? Pois é. Agora, bom, papos de bastidores aqui encerrados, pelo menos nesse pedacinho aqui do episódio. Quero falar sobre a WWDC. Foi anunciada, temos data, temos convite com uma arte divisiva. Quero falar sobre isso, mas antes eu vou dar as boas-vindas de volta à Vero. Lembra da Veru, que eu falava que era patrocinadora? Agora eles confirmaram, é Vero. Vero Café está de volta aqui como patrocinadora não só do A Fonte, mas da Gigahertz. E é o seguinte, ela procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma surpresinha ali que harmoniza bem com o café. Teve mini pão de queijo, já teve pão de mel, esse mês são os cookies de laranja. E na Vero você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber, se você quer o grão torrado, se quer torra clara, se quer torra escura, se quer receber já em pó, né? Se você não tem o moedor, você recebe o pó na sua casa, cápsula também para usar na sua maquininha aí de expresso, e eles torram os cafés todos os dias, então o café que você vai receber pelo correio acabou de ser torrado, o que é excelente. Quem gosta de café sabe que quanto mais próximo da torra você for moer ou já consumir, se ele estiver moído, melhor ele é, né? Você pega esse café que está na prateleira do mercado faz semanas, ele já perdeu aquela cafezice gostosa dele, né? Se ele acabou de ser torrado, mandou para sua casa, você faz, é outra coisa, é outro tipo de café. E para assinar, tem duas modalidades. Tem a anual e a mensal, e a anual é de longe o que tem melhor custo-benefício, é a que eu uso para assinar, porque tem 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Aliás, o plano anual também é um ótimo presente, né? Então fica uma dica bacana aí para você que está atrás de um presente criativo para alguém na sua vida aí que gosta de café. É muito bacana receber todos os meses. Isso faz 3 anos aí que eu assino a Vera. É muito bacana receber todo mês. Os cafés são gostosos de verdade. E eles também vêm sempre com uma explicação sobre qual que é o produtor, a região, a pontuação, né? Altitude, variedade, coisas assim. E para comemorar que a Vero está de volta patrocinando a Fonte, eles estão oferecendo um presente especial aqui para quem escuta os podcasts de Gigahertz, que assinarem o plano anual, que é o seguinte, se você for em vero.café/afonte, é Vero com 2 Os, então veroo.café/afonte, tem link na descrição do episódio também para facilitar, você vai ganhar, para assinar o plano anual, um moedor manual, ganha uma prensa francesa, ganha um guia de preparo e, além disso, 100 gramas de um café em grãos aí surpresa, aí você já usa o moedor, olha que bacana, né? Para assinar o plano anual. Já se você for assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no seu primeiro mês de assinatura. Eu te falo com conhecimento de causa que, por 3 anos que eu assino, né, é o melhor custo-benefício de café gostoso. Eu recebo todo mês o grão para torrar aqui na hora que eu for fazer torra clara, torra escura também. Morro na hora, mas é super bacana. E pelo preço que eles cobram, pela qualidade do café, é o melhor custo-benefício que você vai achar na vida para ter um café gostosinho em casa. Então acessa lá, vero.café/afonte ou usa o cupom AFONTE no checkout também. Garante que está lá o cupom para você ganhar no plano anual a prensa francesa, o moedor manual, guia de preparo, 100 gramas de café em grão surpresa ou então R$20 de desconto no seu primeiro mês da assinatura em vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero por estar de volta patrocinando a Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, WWDC 2024, temos data, temos como é que vai ser o esquema, temos uma arte VVVDC 2024. Por onde você quer começar a falar sobre isso? Nossa, a arte do VVVDC deixou a galera com dor de cabeça. Eu vi muita gente. Eu vi muita gente falando. Que é isso, Apple? Né? Ficou esquisito, né? Mas ok, entendi o conceito. Tá confirmado. WWDC, Conferência Anual da Apple para Desenvolvedores, que começará no dia 10 de junho. WWDC é aquele evento que dura uma semana, então ela vai de 10 a 14. Mas o evento principal, que é a Keynote, onde ela vai anunciar iOS 18, novo macOS, watchOS, será no dia 10, na segunda-feira. Então, dia 10 de junho tem Keynote da Apple, será o dia do anúncio dos novos sistemas.
A gente, pela primeira vez, vai ter o visionOS 2, então acho que tem uma expectativa bem grande em torno disso. Mas, né, a gente vai detalhando, destrinchando esses rumores aos poucos. Sobre o evento em si, vai ser o mesmo esquema das WWDC pós-pandemia, ou seja, evento pré-gravado. E aí lá no dia 10 vai ter... Eles vão convidar alguns desenvolvedores e a imprensa para assistirem a mesma keynote gravada que vai passar online lá no telão dentro do Apple Park. Então, para quem é desenvolvedor, já dá para se inscrever para você participar do evento. A Apple daí também vai convidar a imprensa para esse evento lá no dia 10. E eles fizeram lá o Swift Challenge, né, aquele desafio de programação Swift para estudantes. Eles escolheram, acho que 50 estudantes que que serão levados para o Apple Park para passar os 3 dias de evento lá, porque nos outros dias tem, né, bate-papo com o engenheiro da Apple, você pode encontrar para mostrar seu aplicativo, tirar dúvida com eles. Então é o evento tradicional já nesse estilo que já virou o novo normal da Apple, né, evento pré-gravado. Então tá aí, confirmado, WWDC começa dia 10 de junho com evento gravado e evento presencial pra galera que vai assistir o mesmo evento gravado lá no Apple Park. Eu tinha uma esperançazinha de ter aquela... A gente comentou sobre isso nas últimas semanas, né? Uma volta, não às origens, mas enfim, né? Aquele evento que a gente estava acostumado do outro esquema, mas tudo bem. Vai ser... O interessante é que o convite nesse ano não teve muita... Sempre tem aquela coisa meio críptica, conceitos artísticos e etc. Tem cores ali, tem um brilho, mas acho que isso não se traduz muito em coisas que podem chegar mesmo no iOS 18. Tem um vazamento possível aí de iOS 18 que pode ser primeira interface que pintou aí do que pode ser, mas o foco, isso já não tinha dúvidas antes e tem menos ainda agora, deve ser em IA, né? Logo depois da divulgação do convite, teve o post do Greg Joswiak, que é o chefão de marketing da Apple, falando que o evento vai ser absolutely incredible, e ele deixou em letras maiúsculas o A e o I, para não deixar dúvidas que seria a brincadeira Ora. né, com AI. Então, deve ter mais brincadeiras assim, eu acho que no futuro, entre agora e a WWDC, para criar uma expectativa e etc. E fico feliz que a Apple esteja criando essa expectativa, porque quer dizer que ela está muito segura sobre o que ela vai anunciar, né? Porque se fosse uma coisa meio mal-menos, talvez não seria muito inteligente você chamar atenção para isso como a primeira coisa depois da divulgação do convite. Então, fico bem curioso e bem ansioso para ver o que vai pintar, porque IA, né, tem me empolgado especialmente bastante, até para quem escuta o Hipsters Fora de Controle sabe disso, e alguns posts que eu fiz também no Mac Magazine mais recentemente falaram sobre IA, explicando algumas tecnologias, enfim, estou feliz que eles estão criando essa expectativa, e além disso, claro, expectativa de todos os sistemas operacionais. A gente pode ver uma atualização já da próxima fase do que vai ser o visionOS, né? Apesar de ser uma coisa nova, incipiente e recém-lançada, vamos ver o que a Apple já vinha preparando aí há mais de um ano, na verdade, para lançar como a segunda versão mesmo do sistema. A expectativa que tem maior eu acho, para o iOS 18, com não só o redesenho da estética, mas também aquilo até de poder posicionar os aplicativos onde eu quiser e não ter que seguir o grid completo, né? Dentro do grid, mas ainda assim poder pular umas lugares, coisas assim. Mas voltando a falar rapidinho sobre IA, algumas coisas pintaram nessa última semana. Já vale avisar que nem todas elas podem marcar presença logo de cara na WWDC ou nos sistemas, porque isso é pesquisa e paper e etc. Isso pode demorar até virar produto de verdade. Mas uma coisa, por exemplo, foi que a Apple conseguiu fazer um modelo que roda localmente, o que é essencial para ter um desempenho bacana sem depender da internet, enfim, né, rodar localmente, caber no telefone é melhor ainda. É o caso do Gemini Nano, por exemplo, e que, dependendo da tarefa que ele tenha que executar, ele se dá melhor até do que o GPT-4. Né? Considerando que o GPT-4 ele acessa a internet, o 3,5 não acessa a internet, mas ele se dá melhor do que o 3,5 e do que o 4 também. Né? O 3,5, o GPT, ele não é multimodal, quer dizer, é só texto. O 4 é multimodal, tem imagem também que envolve, você consegue usar o texto e imagem, sobe a imagem, ele vê o que é e você interage por meio disso, etc. E pintou esse estudo, que é do ReLM, Reference Resolution as Language Modeling, que me deixou empolgado também, porque se rodar localmente com desempenho melhor para as tarefas específicas, mas ainda assim, do que um GPT-4, pode ser uma coisa muito bacana para todo mundo ter na mão. Né?
Nessa altura não é mais segredo que eles estão trabalhando em recursos de AI, né? Voltando ali na brincadeira do Greg Josberg, porque Tim Cook já tinha confirmado 1000 vezes, né? Toda call de investidores tá lá o Tim Cook falando, vem aí recursos de inteligência artificial, tá? A gente tá fazendo, espera aí que esse ano, final do ano. Teve aquele evento anual para os investidores também, né? Que eles, de novo, foram bem explícitos que, esse ano a gente vai ter novidades relacionadas a AI, então é interessante ver eles realmente promovendo isso, porque acho que são duas coisas. Primeiro é realmente isso que você comentou da confiança, porque se não fosse bom ia ser igual a Siri, que ninguém fala mais, né? Siri nem aparece mais em Keynote da Apple, porque é um vexame e eles preferem fingir que não existe. Agora, né, para eles estarem falando disso é porque eles têm uma confiança grande e também é aquela coisa que a gente sabe que eles estão um pouco atrasados nessa, né, para essa festinha que já começou há um tempo com ChatGPT, e Google com sua própria AI, e todo mundo agora tem AI, todo aplicativo tem AI, e a Apple nada, né? Então acho que eles já estão fazendo esse hype em torno desses anúncios justamente para a galera ficar, a Apple a gente está fazendo, tá? Estamos de olho aqui também, o nosso demorou um pouquinho, mas a gente está fazendo. E aí teve, né, essa pesquisa sobre rodar local, e a gente juntando todos os rumores, né, teve aquele rumor de que a Apple estava ali trabalhando com, talvez, né, querendo negociar com o Google para usar o Gemini, para usar o modelo deles no iOS. Eu realmente defendo o que eu já tinha falado anteriormente, que provavelmente eles terão uma AI online baseada em terceiros que vai funcionar para todos os devices no iOS 18 e que deve ter alguma coisa local bem interessante para funcionar só no chip A18, que vai ter um Neural Engine novo, que daí vai ficar exclusivo para iPhone 16 lá no final do ano. E eu acho que esse é o caso aqui, quando a gente vê de coisas on-device, eu tenho quase certeza que vai ser coisa que vai ficar para iPhone 16. E que o que a gente, né, viu ali de negociações da Apple com o Google, com outras plataformas, aí isso a gente deve já ver implementado para todo mundo em breve. Mas como você bem falou, é bem promissor, parece ser bem legal e eu espero que as implementações realmente elas consigam fazer coisas bacanas, coisas diferentes. Eu citei quando eu testei o S24 da Samsung, que veio com os recursos de AI, mas as coisas que eu mais gostei é o recurso de resumir notas, né? Resumir uma nota ou até um áudio, sei lá, você grava uma palestra e ele resume tudo em tópico automático. Eu achei isso incrível. Então, é esse tipo de recurso que eu espero ver no iOS 18 e aparentemente é exatamente isso que a gente vai ganhar. Então agora é mais uma questão de tempo mesmo para a gente ver o que a Apple vem trabalhando para essa versão que, segundo o Mark Gurman, é a mais ambiciosa, né, de todos os últimos anos aí. E até tem os rumores de que talvez o design mude um pouco. O Mac Rumors publicou hoje uma imagem do aplicativo câmera que eles, né, fizeram parecer um negócio grande, bem parecido, mas dá pra ver que tem uma inspiraçãozinha ali no VisionOS, assim, um pouco mais de translucidez, de reflexo, então pode ser que a gente tenha uma coisa ali nova no visual, mas acredito que o foco, né, nesses recursos de AI, e tem aquela história também de você poder mover os ícones livremente pela tela, parece que vai ser uma grande atualização, né? Uhum. Sobre o lance de rodar local e processador e etc., tudo que a gente vai ver nesse ano vai ser assim, né? Que tipo de IA a gente consegue fazer, desenvolver, ter melhor desempenho com base no hardware que já existe, no Neural Engine, na GPU, na CPU, da forma como existe hoje. Por outro lado, as próximas versões dos chips da Apple já vão ser feitas, assim como tem o lance de fazer o hardware e o software, é tipo isso, né? Então você vai fazer o chip e as funções para que um seja feito pensado conversando com o outro para tirar o máximo desempenho possível, que foi o que o Google fez, de certa forma, com o chip dele para os telefones Pixel. Ele primeiro falou que o Gemini Nano não ia chegar no Pixel normal, só no Pro, depois voltou atrás, vai chegar assim. Então você fazer tanto o chip quanto a IA, e você botar a equipe da IA e do chip para conversar, você vai tirar muito mais suco ali do bagaço do que se for uma coisa só que é como vai ser essas primeiras IAs, né? Para rodar nos chips que já existem, que não foram feitos, não foram pensados com IA generativa em mente, com essas IAs multimodais em mente. Então,
A boa notícia é que nem o lance do Vision Pro, né? Essas vão ser as piores IAs que a Apple vai lançar, porque daqui pra frente tudo vai ser feito pensado no pacote todo, e isso vai ser muito bacana e muito poderoso. E se a Europa não estragar a brincadeira e falar assim, não, todas as IAs têm que rodar no meu local, não dá, mas tem que fazer... né? Essa parte é meio confusa. Mas ainda assim eu tô bem empolgado. Vazou mesmo, como você falou, né? Agora falando sobre a parte da estética, é uma imagem que mostra ali a interface da câmera e você vê, especialmente no seletor de zoom, né? Que você tem lá o meio de zoom, 1, 2 e 3, e também o quadrado da foto, o botão que você aperta para flipar a câmera, virar a câmera de selfie ou de costas. Você vê um pouquinho ali daquele brilho de borda que tem na interface, tudo que tem de interface ali no Vision OS para o Vision Pro, né? Pode ser muito bacana se rolar uma refração e reflexo de luz com base no ambiente mesmo, né, do que a câmera está vendo. E isso pode dar uma sensação maior aí de que é um vidro meio translúcido, etc. E se tiver mais coisas assim no iOS, pode ficar bem bacana. Mas como vazamento de design é uma coisa que, sei lá, são poucas pessoas que têm acesso, ainda mais, né, em abril, o negócio é só em junho, sei lá. Vale ver, mas não confiar muito que vai ser por aí. Mas onde tem fumaça há fogo, então dá pra ter uma esperança de que tenha mudanças assim. Gostei. Eu acho que tá mais bonito do que hoje. Tava torcendo pra um redesenho da câmera especificamente não ser mais esse carrossel infinito de modalidades que a gente também. toca por engano e ativa por engano, e aí até você voltar no vídeo que a câmera tá na panorâmica, perdeu a foto, né? Isso pra mim. Eu acabei de fazer a viagem assim, todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, tinha isso de perder um momento bacana numa foto, porque a câmera é complicada de usar. Mas tirando isso, se vier um redesenho, parte estética já é bacana, porque pelo menos essa do vazamento do Mac Rumors, achei bem bonitinho. Apesar de sutil, mas é bonitinho porque é sutil. Então, uma repaginada é sempre bem-vinda, né? Sim, exatamente. Agora, também de vazamento aí sobre... Tá meio junto, né? O S18, o próximo iPhone, etc. Vazaram o que dizem ser os cases aí do iPhone 16 e o formato da câmera, ele é familiar para a época do iPhone 10, só que com gigantismo, né? Eu achei... Me lembrou os da Samsung. Exato, voltamos para a era do iPhone 10, segundo essa capinha que vazou, veio lá do Sam Dixon. Sam Dixon é um cara que geralmente ele tem bons contatos, então as coisas que ele publica costumam ser consideradas. Ele publicou essa imagem dessas supostas cases de iPhone 16, e os rumores já falavam que a Apple ia voltar ao alinhamento das câmeras uma embaixo da outra, porque hoje para você filmar vídeo espacial você precisa ter o iPhone 15 Pro, porque eles até mudaram já o alinhamento das câmeras no 15 Pro, mas não no 15 normal. Aparentemente eles vão mudar, a câmera vai voltar a ser no layout vertical ali para quando você deitar as câmeras, quando você deitar o iPhone, as lentes estarão posicionadas na horizontal para você filmar vídeo espacial para o Vision Pro. E essa case basicamente confirma isso, que as lentes vão ficar uma embaixo da outra e que é essencialmente o bump do iPhone 10, só que agora a versão gigantesca. É meio por aí. É o formato de pílula mais largo, não é tão alto, né? Acho que o tamanho e a altura dele é meio parecido assim, mas ele é bem mais largo. Um pilulão. Mas o Sony Dixon geralmente acerta mesmo. Eu, quando fazia o loop matinal, sempre tinha vazamento de coisa, era sempre dele. Lance da capinha, de design. É um dos 3 aí que sempre estão com boas fontes aí atualizadas. Então, por exemplo, não que o Mac Rumors erre, mas eu confio mais na capinha do que no design da câmera, por exemplo. Os dois são possíveis e bastante prováveis, mas eu acho que a capinha o bateu e falou, tá, dá pra sacar. Mas vai ser um ajuste, né? Acostumar com a câmera desse jeito. Claro, vai ter link na descrição aí pra quem quiser dar uma espiadinha. E também de rumor, pra finalizar essa parte de rumor de iPhone, saiu uma história de que a próxima geração do iPhone 16 Pro pode voltar a ter a lateral lisa, apesar de ser de titânio, ao invés de manter essa sensação um pouquinho, não de aspereza, que não é áspero, mas não é liso, né? Tem uma texturinha ali do titânio que parece que não vai ser assim, né? Que a Apple já vai mudar. Segundo esse rumor, a Apple estaria considerando voltar com um acabamento mais liso, né? Polido, talvez até brilhoso. O que eu não gostei dessa ideia, porque o titânio ele marca bastante, né? Eu achava que com o titânio fosco as marcas deixariam de ser evidentes. Na verdade, ainda ele marca bastante, mas muito menos do que o aço inox antigo, que ficava aquela nojeira cheia de marca de dedo, que era lindo quando você tirava da caixa, né? Você colocava na mão já era, virava uma coisa nojenta.
E então, sei lá, sabe, eu gostei do jeito que tá hoje com o titânio fosco. Eu não sei se eu quero ver isso voltar a ser polido e brilhoso de novo. Eu gosto mais. A Apple usou por muito tempo o lance do aço escovado, né? Tanto em hardware quanto em software, né? Quem vai lembrar do QuickTime, com aquela interface bem de ação, assim. Isso foi. Todo mundo copiou depois, tinha aço escovado para todo lado. Todo cliente queria fazer um site. Não, tem que ter aço escovado. Era o ápice do bom gosto de metal. E o iPhone de titânio, ele lembra um pouquinho isso, mas ao contrário, é diferente, por exemplo, dos Macs de titânio, né? Que não é escovado, mas é um aço pontilhado. Sei lá, você tem uma diferencinha de textura assim que você não vê mesmo o que seriam os veios do escovado assim. Gosto mais também, assim como você, gosto mais dele do que dele completamente liso assim, esse glossy bem forte. Pode ser que a Apple vá fazer um meio do caminho, mas pode ser que por algum motivo as pessoas tenham rejeitado a ideia de ter essa textura aí do iPhone e que isso esteja atrapalhando vendas que a Apple poderia converter. E se for assim, aí sim vale a pena mudar o mais rápido possível, né? Tem um limite por quanto você consegue insistir para as pessoas falarem, tá bom, agora eu gosto, vai comprar. Mas quando é seu principal produto, não dá para dar saltos tão grandes aí, especialmente de gosto, seja ele bom ou mau gosto. Em setembro a gente descobre o que aconteceu. Pois é. Agora, para finalizar aqui o episódio de hoje, pintaram duas matérias que eu achei interessante a gente discutir. A primeira, eu não vou falar que ela confirma uma impressão que a gente já tinha, mas ainda assim que explorou que, de acordo com o Wall Street Journal, o Phil Schiller está trabalhando aí tipo 80 horas por semana nas iniciativas todas da Apple de defender a App Store, tanto a parte de relações mais tensas de desenvolvedores, tipo Epic Games, que também esbarra em processo, e aí tem o DMA na Europa, tem o processo agora também do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e a gente tinha falado, né, que o Rambo até brincou, né, que um dos e-mails do caso lá da Epic, que ele viu, foi bem familiar com uma situação pela qual ele passou também, ele falou sobre isso no ADT, mas tá aí, acho que a confirmação, e também a matéria explora como, né, que o Phil Schiller virou, eu não quero fazer reducionista e falar o cão de guarda da App Store, mas tá na mão dele, né, por ter o cacife de poder ser um pouco mais agressivo e ter todo o histórico de conhecimento institucional da App Store desde o começo e de pré-App Store também. Ele que tá, né, ele aposentou, mas não aposentou, né, tá bem à frente aí dessa briga que é uma das mais importantes dos últimos, sei lá, 20 anos para a Apple, né. Eu acho que a conclusão dessa matéria é: ele precisa de um hobby, urgentemente. Porque, pô, a matéria fala que ele trabalha 80 horas por semana defendendo a App Store. Não, vai achar um hobby, ele não gosta de carro, né? Vai lá, vai dirigir. Mas, acho que ela é interessante porque quando eles falaram que o Schiller tava virando um Apple Fellow, a impressão que dava era que tava rolando tipo quando o Johnny Ive tava ali no fim de Apple dele, que deram um cargo pra ele longe, afastado, pra ele fazer umas coisas na paz do Senhor. Só que não, o Phil Schiller, ele tá bem ativo lá, cuidando da parte de App Store, cuidando dessa disputa. E, né, considerando aquela carta que eles fizeram atacando o Spotify, aquilo era muito a cara do Schiller e tá aí, não tem dúvida, né? Essa reportagem do Wall Street Journal deixa claro que o Schiller tá ativamente trabalhando na defesa da App Store contra a União Europeia, agora, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então ele continua bem ativo, né, trabalhando suas 80 horas por dia por trás de cuidar, né, de administrar o que acontece com a App Store, né, dessas disputas, e provavelmente continua por trás de decidir o que vai e não vai para a loja, né, alô Epic Games. Mas já tá na hora de se aposentar de verdade, né? A reportagem até fala que ele é provavelmente um dos últimos que ainda respira a cultura de Steve Jobs lá dentro, né? E é bem Exatamente. evidente isso, né? É porque a Apple, ela mudou muito, mas dá pra ver que na App Store não mudou. E acho que o nome disso é Phil Schiller. Uhum. Até na forma de. Acho que é bem acertado isso, né? Na época, você pega lá o Jobs com a carta sobre o Flash, e era um jeito de você de se comunicar com o mercado que nenhuma outra empresa faz hoje em dia, porque o mercado mudou, a sensibilidade do mercado mudou, hoje não pega bem você fazer esse tipo de coisa, mas o Schiller ainda é dessa escola de levar desse jeito. No passado, quando ele levou as coisas desse jeito, seja a força, seja por razoável, a Apple sempre acabou se saindo melhor do que a alternativa, né? Então, se funciona, vai seguir fazendo isso. Todo mundo que tem essas relações de trabalho com ele, que a gente vê em entrevistas, em matérias, diz que é exatamente isso, assim.
tudo o que ele fala da defesa da App Store, ele de fato acredita, né? Acredita dentro que é a melhor loja de aplicativos que pode existir, que todo mundo que fez sucesso é graças ao trabalho da App Store e que ela proporcionou esses empregos de todo mundo, então ela tem sim que ser recompensada. Então, tirando as diferentes formas que dá para você passar essa mensagem, parece que essa parte mais agressiva sempre veio dele, e ele é um dos últimos que fazem isso. Você vê até o Ed Q, por exemplo, que é um cara que sempre negociou muito a parte de contatos com mídia, com esportes, né? Ele ficou ali na parte bom, ele lidera serviços hoje em dia, né? Que é basicamente relações de parcerias, né? Você tem a parte de música, você tem a parte de vídeo, a parte de esportes, etc. Então ele certamente é um cara que sabe ser agressivo quando precisa, na hora de fazer negociações, mas tudo dele fica um pouco mais em bastidores ali, assim, né? Eu acho que foi dele, a coisa mais pública que eu me lembro de ter visto, que eu acho que foi dele, foi durante aquele fim de semana maluco em que ia lançar o Apple Music e a Taylor Swift falou, as minhas músicas não, porque vocês não vão pagar os artistas durante o trial das músicas. E isso não existe, porque vocês estão lançando serviço, o problema é de vocês. E eu acho que a carta de bandeira branca foi escrita pelo Ed Q, tenho quase certeza. Que foi ele falando assim, conversamos, beleza, você tá certa, a gente vai, mesmo durante o trial, os streams vão ser pagos normalmente para os artistas, não vai ser de graça para vocês, vai ser para o público e a gente vai bancar. Nossa, Então, sim. Eu até pesquisei aqui agora, né, o follow-up em tempo real. Ele fez um tweet confirmando lá em 2015, depois que a Taylor Swift escreveu aquela carta aberta ao Apple Music, ele foi lá no Twitter e falou, tipo, não, beleza, a gente viu aqui, a gente vai pagar pelos streamings durante o período de degustação do Apple Music. Então tá aí, não foi a carta, foi eu lembrava de uma carta, ó, que loucura, né? Talvez até teve um press release depois, mas acho que a primeiro momento ele fez um tweet e depois a Apple elaborou isso com, né, mais Faz sentido ser um detalhes. tweet, porque essa era a dúvida, porque a carta não faria sentido ser assinada por ele, né? Porque a gente nem tem outros exemplos disso, né? Então faz sentido ser o tweet mesmo. Mas é isso, né? Ele sempre participou muito dos eventos e deu uma boa reduzida, aquelas camisas malucas dele, né? E nos últimos anos a gente quase não vê ele, a não ser que seja num jogo de basquete lá do lado da quadra gritando com o jogador, mas só, né? E o Schiller, né, apesar de ter virado esse Apple Fellow, a gente já desconfiava essa confirmação de que ele segue ali trabalhando ativamente e do mesmo jeito, com a mesma abrasividade, não sei se tem essa palavra, que era a característica dele quando ele era de fato o funcionário e não só um Apple Fellow ali. Mas é um dos últimos da espécie. Assim, a hora que ele for se aposentar, talvez a GQ também. O esquema de lidar com o público, especialmente com parte de desenvolvedores, especialmente também a parte de processos, de competitivo mercado, acho que vai ter uma grande mudança. E se a Apple perder esses processos, eu acho que a aposentadoria dele vai ser antecipada, porque não vai nem fazer Com sentido certeza. mais ter ele. Aí eu vou usar o termo de cão de guarda mesmo, né? Aquela coisa assim, né? Imagina o cão de guarda na Acho que ele coleira, mesmo pede raivoso. para sair. Então, ele fala, então deixa. Então eu fiz o que eu pude, com sensação de dever cumprido, que vou curtir meus carros. Exatamente. E bom, para finalizar o episódio de hoje, também falando um pouquinho sobre bastidores, né? Isso já é um reflexo direto em relação especialmente à Europa, o Digital Markets Act, que é o DMA, que vai obrigar diversas aberturas e flexibilizações do sistema. Uma delas, por enquanto, só na Europa, é a parte de fazer o sideloading de aplicativos ou ter lojas alternativas à App Store. E uma que sempre foi famosa, mesmo antes disso tudo, porque usa lá umas gambiarras e consegue fazer, é a OutStore. Tem esse nome porque a brincadeira é ser uma App Store alternativa, que tem uma série ali de aplicativos, etc. E lá na Europa vai ter a OutStore com a possibilidade dos aplicativos oferecidos por lá serem pagos, serem apoiados por meio do Patreon, que é uma coisa que, obviamente, hoje em dia, na App Store do resto do mundo, não acontece e eu gostei dessa ideia, pode ser um caminho que mais lojas passem a seguir para ter como operar sem ter que lidar com toda a parte de pagamento, burocrática, de refund, etc. Terceiriza isso com uma estrutura que já existe, né? Exato. A AutoStore já está aí há muito tempo. Ela, né, como o Marcos bem notou, dá para você fazer algumas gambiarras, aí você consegue instalar ela no iOS hoje. Mas para quem está lá na Europa com o DMA, agora o Riley Testa, que é o desenvolvedor, o criador da AutoStore, ele pretende lançar ela, já confirmou isso, ele pretende lançar a AutoStore de uma maneira oficial como um App Marketplace, seguindo as guidelines da Apple para esse tipo de loja.
E ele falou que os desenvolvedores vão poder usar o Patreon para remunerar, para serem remunerados, né, para monetizar os aplicativos e também para potencialmente pagar a Core Technology Fee da Apple, que vai cobrar lá os 50 centavos de euro por quando o aplicativo passa de 1 milhão de downloads por ano, aí o desenvolvedor ele vai ter que pagar isso. Tem até toda uma discussão sobre pequenos desenvolvedores que têm medo de irem à falência quando o aplicativo bombar da noite para o dia. A Apple falou, tipo, a gente vai cuidar disso, mas até agora também não deu uma solução. E a própria União Europeia já falou que não gostou muito, né, dessa Core Technology Fee, então pode ser que, sei lá, até o final do ano eles mandem a Apple parar com isso e não fazer essa cobrança, então muita coisa pode mudar, mas de qualquer forma é um meio bem legal mesmo de permitir que os desenvolvedores trabalhando ali por fora da App Store consigam monetizar os seus aplicativos, né, disponibilizados por fora, até um meio, né, o Patreon, que acho que acaba sendo o Patreon do desenvolvedor, né, não envolve mais um meio de pagamento, né, um meio de pagamento da AutoStore, então acaba terceirizando isso para o Patreon, que já é uma plataforma bem popular. Achei bacana a ideia, gostei disso e espero um dia primeiro ver app marketplaces aqui no Brasil, mas aí para isso o nosso governo teria que processar a Apple igual estão fazendo lá fora, mas, né, se conforme esses marketplaces se popularizarem e a Apple ser forçada a trazer isso para o resto do mundo, eu achei bacana essa ideia de usar o Patreon para bancar esses apps. Eu fico pensando justamente, isso eles também discutiram no último ADT, falando mais sobre o processo do governo americano, o Departamento de Justiça, etc. O quanto disso que a Apple vai tentar seguir com a estratégia de fazer país por país, quando tiver que liberar, ou especialmente se perder nos Estados Unidos, falar, putz, deixa aí, agora vai ser assim, né, porque fica meio fora de controle para cada país ter um jeito diferente de cumprir a lei e... quem que isso está ajudando? Né? Desenvolvedores vão ter que fazer curso de 2 anos de duração para saber onde pode vender, como é que vende em cada lugar, assim, atrapalha todo mundo, né? Sim. Então, quando que vai ser, o processo que ela vai perder, que vai passar do limite, e fala assim, putz, então deixa, vira a chavinha para o mundo inteiro e vai ser assim agora. Eu acho que é o dos Estados Unidos. Eu acho que esse, né? Quando se sair o resultado contra a Apple, aí é o maior mercado deles, então acho que eles vão acabar se rendendo geral. Porque vai ser aquela leva assim, né? Agora que Europa e Estados Unidos. Tudo bem que Estados Unidos, isso vai levar, putz... Eu vou fazer uma confissão aqui, eu fiquei feliz de não ter tido que falar sobre isso a fundo, porque esse é um processo que a gente vai falar por pelo menos 10, 15 anos. Então, vai durar muito tempo. E em 10, 15 anos, sabe o que vai acontecer? A Apple vai mudar o sistema o suficiente para cavar cada argumento que está no processo e não vai dar em nada, né? Então... Eu acho que conforme isso for acontecendo, e forem acontecendo nos eleitorais também, né, outros países vão inventar de fazer coisas parecidas, argumentos parecidos, e são batalhas que não se sustentam. Né? Então eu espero, pelo bem dos nossos conteúdos aqui, que isso se resolva o mais rápido possível para a gente poder falar de coisa boa, como diria a TV aberta com a câmera lá e... Enfim, tem coisa mais legal para falar, mas se isso acontecer, é claro que a gente vai seguir trazendo e discutindo aqui, mas torço para que isso seja o menos ramificado possível para a nossa sanidade mental. Quem viver, verá. Exato. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/93. Obrigado pela paciência de vocês. O episódio está chegando na terça-feira ao invés da segunda-feira. Semana que vem é na segunda normal. Quero agradecer a Firmou Consultoria e a Vero Assinatura de Cafés pelo patrocínio do episódio de hoje. Agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, que comentam, que recomendam, que interagem com a gente por meio do gigahertz.fm/feedback. E a você, Felipe, por mais uma semana nos ajudar a entender o que está rolando na Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz sua área de trabalho e área de transferência, apresento pra Louro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine no último fim de semana sobre como ia ser bem mais legal ter uma loja de LLMs no iPhone, ao invés só, entre aspas, de poder contar com o Google Gemini. Tem link na descrição. Obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.